Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Lucas. Sou Mariana. Nós, há 7 anos e meio, membros da comunidade católica Missão Maria de Nazaré, membros consagrados de aliança, e eu já tenho 16 anos de caminhada. Tenho 19 anos de caminhada e nós temos 9 anos e 1 mês de casado, 2 filhos, o Francisco vai fazer 5 anos e a Maria Júlia de 3. E nós viemos aqui falar de famílias consagradas, né? E paternidade responsável. Hoje, num mundo, está tudo deturpado, está tudo meio dos avessos, não é verdade? Como que a gente pode falar o certo está errado e o errado está certo? A gente vê pelo carnaval, esse final de semana teve um grande sacrilégio aí, e muita gente, não, mas isso é só carnaval, passa. E a gente tem que ver que o mundo está querendo isso. Eles querem trocar as coisas de lugar, por a gente, muitas das vezes, como errado, e depois, quando o bicho pega, eles querem tocar o dedo na ferida e falar que estava tudo errado. E hoje a gente veio falar aqui um pouquinho para vocês sobre paternidade responsável. Só que antes de falar de paternidade responsável, quando eu estava preparando essa pregação, né, que são 2 partes, né? Eu falo sobre paternidade responsável, a Mariana vai falar sobre o método Billies. Vou descer um pouquinho, viu, gente? Porque nós vamos dividir. Que aí agora ele vai falar de paternidade e depois eu vou falar um pouco do método. Pensando em muitas coisas, e como eu falei, está muita coisa deturpada, tudo para lá e para cá, e até chegar na paternidade responsável, nós vamos passar por alguns caminhos. E o primeiro caminho que eu queria passar com vocês é sobre que é muito discutido no mundo hoje, que é muito falado, mas pouca gente realmente sabe o que é de verdade. A pergunta é: você sabe o que é amor? Você sabe o que é amor? Isso é uma pergunta, viu, gente? Então eu preciso de resposta. Você sabe o que é amor? O que é amor? Você não vai responder, não. O que é amor? É sentimento? Amor é amar todo irmão. Hã? Amor é amar quem nós somos. É. Todo irmão, que nós todo mundo somos, não sei o que todo mundo, nós todos, o mundo inteiro são irmãos, né? Isso. Então amar todo irmão, ser mais do que Isso. Mas o que é amor na raiz? Amor não é sentimento. Para quem falou que amor é sentimento, queria falar para vocês que amor não é sentimento. Por que amor não é sentimento? Eu, quando há 9 anos e 1 mês atrás decidi casar com a Mariana, né? Quer dizer, casei. Nós temos uma relação mais tempo que isso. Eu tenho 15 anos, praticamente estamos juntos. Mas há 15 anos atrás, quando eu decidi namorar a Mariana, o que aconteceu? Eu falei assim: eu amo a Mariana. Mas é um sentimento? Amor é sentimento? Não, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. E hoje o mundo está do jeito que está, dos avessos que está, porque está pensando que é sentimento e trata o outro como sentimento. Mas sentimento ele tem data para acabar, não tem? Ele tem começo, meio e fim. Porque todo mundo está muito feliz, mas acaba. Está muito triste, mas passa. Está numa depressão danada, vai para frente, morre. Mas tem começo, meio e fim, não é verdade? Então, hoje o mundo quer dizer não, o amor é um sentimento. Não, o amor, eu venho falar para vocês, é uma decisão. Sabe por quê? Eu sou 9 anos
e um mês casado com a Mariana, e tem dia que eu quero matar a Mariana. Mas não é porque eu não amo, entende? Eu não mato porque eu não amo, é porque eu amo, porque eu decidi. Ah, mas tem dia que ela está muito chata, muito aborrecida. É, mas isso é eu também, para ela, e vice-versa, ela não está. Mas tem dia que está maravilhoso, mas eu decidi amar a Mariana. Então os dias de TPM, os dias que é difícil, a gente passa por cima. E hoje o mundo quer falar para você, meu irmão, minha irmã, que vai aí, casa, mas se não der certo, você para. Nós estamos aqui mexendo com o sacramento, um dos 7 sacramentos da igreja. E você sabe o que é um sacramento? Sabe o que é um sacramento? Canais visíveis da graça de Deus. É isso aí, canais visíveis. Eu, quando eu me casei com a Mariana, me tornei um só com ela, só que eu me torno um só com Deus também, no meu sacramento. E com isso, a palavra de Deus nos fala: quem se uniu, o homem não separa. E quando o mundo vem e fala: não, que isso? Pode, se não der certo, separa. Muita gente, a gente conhece, né? Casa, a gente, vou casar, mas se não der certo, separa. É mais fácil pensar assim, sabe por quê? Porque não tem decisão. Porque amor é esforço diário e contínuo. Eu e a Mariana, para dar certo, nós temos que abrir mão de tudo e de todos, muitas das vezes. E aqui quem é casado há muito tempo sabe disso. Eu hoje abro mão disso, amanhã você abre mão disso, para tudo dar certo, para tudo chegar onde tem que chegar. E outra coisa que venho falar para vocês hoje, nossa comunidade prega muito sobre famílias consagradas, e entender o que é família consagrada é entender o que é o papel do homem e da mulher. Hoje está sendo totalmente deturpado. Homem não pode ser homem e mulher tem que ser homem. Quando eu falo que mulher tem que ser homem, essas feministas aí que ficam fazendo esse tanto de protesto, esse tanto de coisa aí, elas não querem igualdade, porque eu também sou a favor da igualdade com as mulheres em dignidade, que está mais certo que tudo. A Mariana, quem for, você mulher que está aqui ou que está vendo de casa, você é a mesma coisa que eu em dignidade, mas em corpo e físico, em responsabilidades é totalmente diferente. Homem foi feito para prover dentro de casa. O que é prover? É dar o sustento. Mas a mulher trabalha. Tudo bem, ela trabalha. Mariana trabalha, só que ela ajuda, mas não é obrigação dela, é obrigação minha. Hoje, muitas das vezes, tem muito homem assim, trabalho, nossa, sabe o que acontece lá em casa? Eu dou dinheiro tudo na mão da esposa, eu não sei de nada. Sabe por quê? Fica mais fácil assim, porque se errar, eu viro para ela assim: por que você errou? Você fez errado. Porque eles querem diminuir o que é ser homem e quer ser mulher também. O que é ser mulher é aquela que não é submissa, mas é aquela que é o complemento. A palavra de Deus vai nos falar que é aquela que é submissa, mas se você for pegar as escrituras em hebraico e até mesmo em grego, são outra coisa, que a tradução saiu meio errada. Eu não sou muito bom em grego nem em latim, mas eu sei que está diferente. E é todas as vezes que eu estudei falar disso, falava a mesma coisa. É aquela que sustenta. Você tem sido sustento na sua casa, mulher? E você, homem, tem provido e querido prover na sua família? Não só financeiramente, mas educando seus filhos, educando a sua família, sendo aquele que tem a última palavra, mas para organizar e pôr em prática aquilo que Deus quer. Porque a gente fala assim, vamos voltar para a família de Jesus, família física. O anjo apareceu a Maria, não foi verdade?
Verdade? Tem gente aqui. O anjo apareceu a Maria, verdade? Alô Maria, Ave Maria, tu cheia de graça, com todo. Darás à luz a um menino, porá nele o nome de Jesus. Depois disso, quantas vezes o anjo apareceu para ela? É isso aí mesmo, nenhuma. Mas depois para São José foi, vai para o Egito, faz aquilo, porque quem que tomava as decisões lá era o homem. Não é isso, não é machismo, isso não é coisa não, isso é Deus que fez. E você é homem que escuta isso, então tem que mandar, mas preste atenção, com amor. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, você homem ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Aí entramos no tema paternidade responsável. Hoje, quando se fala de ter filhos no mundo, é um choque de realidade, né? Nego grita, cabelo fica meio branco, mas é uma doideira. Como que eu vou pôr filho nesse mundo tão ruim e não sei o que? Muitas das vezes o pensamento é sempre esse, né? Esse mundo está ruim demais. Sabe por que o mundo está ruim demais? Sabe por quê? Porque os ruins não deixam de ter filho, os bons deixam. Porque está pensando egoístamente. Eu nem sei se essa palavra existe, inventei. Está pensando só no seu umbigo. Sabe por quê? Quando eu viro e falo assim, eu vou para alguém nesse mundo, está tão difícil. A pessoa ainda nem chegou, você já está sofrendo para alguém que você nem conhece ainda. Por mais que seja seu filho, não tem como. E falar de paternidade responsável num mundo tão capitalista como esse hoje, mas você vai ter muito filho, você vai ter muito gasto. Meu irmão, minha irmã, se preparando, né? Aí eu começo a pensar em tudo que eu já escutei sobre esse tema. Aí a gente tem que segurar também, porque senão a gente fica meio agressivo. Mas lembrei de um que foi fantástico. Padre Paulo Ricardo, um homem bom. Uma vez eu escutando a formação dele, ele virou e falou assim, tinha um homem que foi confessar com ele que não queria ter filho de jeito nenhum. Era esse papo aí. Como que eu vou pagar a faculdade? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Esse mundo está ruim. Aí ele falou assim, vou te dar um exemplo. Pensa você. O primeiro exemplo é você nascendo numa família de 10 pessoas, de 10 filhos. Você é o 8º. Lá, muita pobreza. Nossa, viveu a vida inteira muito ruim, correndo atrás e tendo que muita doença, muita fome, mas sobreviveu. Deu conta de vencer na vida. O que é vencer na vida? É viver a vida. Pai. E o outro exemplo? O outro exemplo é assim, o pai dele estava lá pensando em fazer, ele falou assim, não vou fazer não, porque eu acho que o mundo está ruim. E ele não existiu. Qual dos dois você queria ser? Essa foi a pergunta. Pai, mas é sacanagem, né? Eu queria ser o primeiro, porque pelo menos ele existiu. O que você está segurando aí de não querer ter filho? Deus não quer saber se o mundo está ruim, se vai acontecer ou desacontecer. Deus quer nascer, porque Deus é vida, Deus é amor. Nós conhecemos lá na comunidade muitos casais com muitos filhos, sabe? Até mesmo o fundador da comunidade tem já 4. Lá é muito frutífera, sabe? A comunidade, graças a Deus. Nós temos 2, tem já 2 casais com 3, e assim vai. Só que uma coisa que eu escutei de um casal que me achou, que eu fiquei maravilhado, foi o seguinte: eu tinha 8 filhos. Ele falou assim, mas você tem filho demais. Ele virou para a pessoa assim, mas qual desses aqui você quer que eu tire? Porque eu não sei viver sem nenhum. A gente vai dando valor às coisas que a gente não tem, gente.
A gente vai dando valor assim, sabe por que eu não quero ter filho hoje? Porque eu quero viajar. Aí se seu pai fosse pensar assim, você estaria aqui hoje? O Carlos eu conheço aqui, 8 irmãos. Já pensou se o filho do padre, né? Se o padre Nilo quisesse falar assim, não, hoje eu não vou fazer não, vou ter que fazer uma viagem para a Europa. O menino agora vai me atrapalhar. Não poderia ter, sem o Carlos, sem o padre Cristian. Aí, muita gente sem. Mas não, Deus quer te fazer frutífero. E isso é coisa que a gente fala lá no casamento. Quando a gente vai falar assim, sim, não é só um enfeite. Vocês escutaram aquilo que o padre está falando para vocês lá na hora lá do casamento? Eu não sei todos de cor não, mas o que eu sei, o que eu preciso falar está aqui na ponta da minha língua. Vocês aceitam todos os filhos que Deus quer te mandar lá de fora? Sim. Então por que você está limitando? A gente vem hoje falar também de método Bíblias, aí fala assim, não, mas aí vai ser, não, vai pôr o filho no mundo, não. E o catecismo da Igreja Católica, né? A gente tem que andar munido. Lá no 23:68 nos fala o seguinte: um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulamentação dos nascimentos. O que é regulamentação? É a hora de saber ou não saber ter filho. E o que decide você ou não ter ou não ter filhos? Financeiro, que nos diz o catecismo, mas financeiro assim, eu estou entrando na miséria. Porque você ser pobre, isso é uma condição. Entendeu? Pobre, se você é pobre, não é porque você é pobre. Tem gente que é rico, não sei o que faz na vida, do que põe a mão e não faz dinheiro. Eu não dou conta de fazer isso. Aí você vai discutir com Deus. Mas, até então, porque eu sou pobre, isso não te impede de ter filhos. Porque já escutou isso aí, onde come 1, 2, 3, 4, 5, isso é fato. Eu não sei aqui na comunidade de vocês, mas lá na comunidade nossa lá, estamos fazendo almoço, chega a gente lá, pode chegar um caminhão de gente almoça. Mas Deus faz os milagres lá. Realmente, Deus faz os milagres no nosso coração. E quando a gente pensa nessa, mas eu sou pobre, eu não posso ter muito. Não é a pobreza que te impede, é o seu egoísmo. Pobreza não é o defeito. Passar miséria, aí sim. Se hoje um menino vier, ninguém vai comer aqui em casa, porque vai acabar. Tudo bem. Se organize financeiramente e volte a pensar em filhos. E o outro, qual que é o outro? Você sabe que o outro que o catecismo fala? Doença física. Mas qual doença física? Uma gripe? Não. A minha esposa, por exemplo, ela tem um distúrbio mental, ou ela tem algum, um câncer hoje que não pode ter, ou ela tem isso, aquilo que hoje impede ela de não ter filho. Isso sim é desculpa. Agora, eu sou muito nervosa. A gente entendeu gente assim, no método Bíblias. Hoje está o Carlos aqui que me atendia, mas hoje a praga dele pegou. Eu falava assim, Carlos, eu não quero atender método Bíblias. Você vai, porque você tem o tchan. Eu falei, não quero ter o tchan. Mas não, você fala bem, não sei o que, mas eu não gosto. Estou aqui. E todo mundo sabe o meu. O que você não quer? Eu falo assim, hoje pode. Engravidou e vai falar na minha cara? Olha eu querendo ser bobo. Engravidou hoje, parabéns. Era isso que o Carlos fala, parabéns, Deus quis. Olha que bom. E é isso que nós temos que ter, porque do mesmo jeito que eu falo que não pode, tem dentro do meu coração uma coisa já incumbida no mundo, falando que todo tempo não pode ter filho, não pode ter filho. Olha qual que era o meu medo. O meu medo era não querer falar do método Bíblias, porque alguém podia engravidar. E hoje eu tenho que gritar aos 4 cantos do céu, sabe por quê?
Não é porque o povo tem que engravidar, é porque a gente vê muitas pessoas, o sofrimento que é não poder engravidar. E ainda vejo muitas pessoas com o sofrimento de querer tirar filho depois que já está feito, porque é muito bonito, faz e descarta. Não, as coisas não são assim. Mas isso é um outro patamar, né? Eu não vim falar de aborto aqui. Voltando lá no catecismo, por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém de um egoísmo. O que é o egoísmo? Vou explicar o egoísmo. Eu já dei uma explicação, vou explicar mais uma vez. Eu não quero ter filho agora porque eu preciso viajar, fazer algumas coisas, porque eu quero conhecer o mundo. É um egoísmo. Não tem chance. Sabe por quê, gente? A gente fica nessa aí como se a Europa fosse acabar. A Europa é a Europa desde que o mundo é o mundo. Aqui é continente velho, eu nunca fui. Imagino eu que deve ser um fedor de mofo, porque é tudo muito velho, muito úmido, mas aquilo lá não vai passar. Mas a graça de ter um filho pode passar. Complicações podem chegar. E aí quando eu penso em mim, muitas das vezes nunca dá certo. Nunca dá certo. E já aí para encerrar na minha parte, para passar para a Mariana, a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 a 24. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque ela foi tomada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à mulher, e já não serão dois, mas só uma carne. Isso é Deus falando para você. Deus falando para você que não importa. Hoje o mundo quer destruir as famílias. Sabe por que o mundo quer destruir a família? Você tem uma noçãozinha? Porque se dois cachorros quiserem casar, eles falam que é família. Porque a única coisa que pode mudar o mundo se chama família. Eu, lá na minha casa, eu, a Mariana, o Francisco e a Maria Júlia, eu posso mudar o mundo dentro do meu lar. Mas outra forma, muitas das vezes não dá certo. Por isso que homem com homem não é família, mulher com mulher não é família. Sabe por quê? Não gera vida. Os dois juntos não gera vida. Põe dois homens numa ilha deserta, volta lá depois de 20 anos, tem quantos homens? Um ou dois, né? Porque um pode ter morrido, ou nenhum. Põe duas mulheres lá, mesmo jeito. Mas se pôr um homem ou uma mulher, quando voltar lá, vai ter muitos. Porque só a família tradicional muda o mundo. Ela povoa o mundo. Ela põe aquilo que Deus quer no mundo. E se você depois tiver uma certa curiosidade, o catecismo da igreja começa a falar sobre o casamento em todo, lá no 2366 até 2372, sobre o casamento. Depois começa a falar de filhos. Se você tem uma certa curiosidade de saber o que é ser família, vai no catecismo da igreja, porque aqui nas nossas mãos está a doutrina da igreja católica. Tudo que você quer para ser um bom católico e um bom santo está aqui na sua mão. Aqui está o manual de instrução. Se você quer ser católico, bom, não põe só debaixo do braço, leia e abre. Aqui está tudo aquilo que você precisa saber. O que a igreja acha que é certo, o que a igreja acha que é errado, tudo que você precisa saber.
Amém? O Lucas falou um pouco da paternidade responsável. Agora eu vou falar um pouquinho do método Bills, né? Que é algo que a igreja hoje, né, nos cursos, está muito aberto, né, nessa aprovação, porque é um método eficaz, tanto benefício para a mulher quanto para o homem na saúde, e também os benefícios como o casal, o diálogo, o afeto, né, o amor. Eu vou passar um vídeo aqui que é uma propaganda da Coca-Cola e depois eu vou entrar com o método Bills, só para vocês darem uma entendida. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like the way I love you. Toda vez que a gente vai falar do método Bills, a gente passa essa propaganda. Quem já é pai e mãe viveu mais ou menos isso, né? E quem sonha em casar vai viver isso aí mesmo. A gente vive dentro de casa isso aí. Tudo que o Lucas falou da paternidade responsável, um pouco é aquilo ali, a rotina, a cumplicidade do casal, né? E agora eu vou falar um pouco do método. Lembrando que na comunidade existe um departamento que chama Amor Fecundo na comunidade. E eu sou a coordenadora do método Bills hoje dentro da comunidade. Nós atendemos em várias cidades, né? Faz encontro na cidade para divulgar. A gente atende também casais do Brasil inteiro, São Luís do Maranhão. Hoje nós temos uma casa de missão lá. Nós atendemos casais também em Uruaçu, Goiás, que é um casal que tem casa de missão lá também. Então, o método Bills hoje dentro da comunidade é fundamental. A gente faz, nós somos 90% da comunidade, nós somos quase 60%, né? E 90% da comunidade são membros casados. Somos todos casais que vivem o método Bills. E a gente divulga muito isso, e igual um pouco o Lucas falou, o método Bills, né? Vamos tirar um pouco da parte científica do que eu vou apresentar aqui para vocês. O método Bills em benefício para o casal, que a gente às vezes atende vários casais, essa crise conjugal que hoje vive, esse alto índice de separação, né? Hoje a gente vê muitos casais pedindo a separação, o divórcio, e às vezes está nisso, a falta de diálogo, a falta do companheirismo, de estar conversando. E a gente atende casais, assim, vamos falar um pouco mais claro, né, em relação ao método Bills. Quantos casais que a gente atende tem 15, 16 anos de casar e não conversa sobre a sexualidade? Isso é muito, assim, é assustador, né, de chegar de mulheres que às vezes o Lucas atende por interior na terça-feira, e às vezes homem que nunca partilhou com a sua esposa alguma coisa que está atrapalhando, ou a mulher muitas vezes não conversa aquilo que não está agradando na vida conjugal, na vida sexual, e passa a vida inteira casado com aquela pessoa e não tem essa liberdade de conversar. E eu, como testemunho próprio nesse sentido, quando eu falo do método Bills, o tanto que é edificante para o casal de sentar, conversar, falar sobre a vida sexual, que isso é belo. Às vezes a gente pensa assim, nos nossos antigos, né? A gente fala assim, quando os avós da gente iam namorar, né? Eles viravam o santo, jogavam o pano em cima do santo, né? Por respeito. Mas a gente tem que entender que a sexualidade veio de Deus. Deus criou o homem e a mulher para ter o ato sexual ali naquele momento, vir bênçãos, né? São os filhos, né? E um pouquinho para começar a se falar do método, quando eu casei em 2010, não tinha, assim, muito, né, casais que viviam
Olha, isso há 9 anos atrás. E eu tinha um sangramento muito, muito forte. Então, às vezes, eu ficava 15, 16 dias, né? Sangrando. Não aquele sangramento muito, mas aquele sangramento. E aí, eu não conhecia o método Billes. O nosso fundador fazia o método já, mas eles também teve que correr atrás, né? Muito difícil. Aí eu comecei a tomar um anticoncepcional, porque o médico falou que ia me ajudar a melhorar esse sangramento. Aí eu e o Lucas casou em 2010, e aí a comunidade foi crescendo, né? E assim, a gente até agradece, o Carlos está aqui hoje, que foi uma bênção de Deus, levou o método, né, com a comunidade lá em Divinópolis, né? Tudo que hoje é fruto foi com a graça de Deus, junto com o Carlos, que foi para lá, para Divinópolis. E aí em 2012 eu conheci o método. Só que em 2012 também eu e o Lucas decidiu que já estava na hora também de pensar em ter filho. Os casais que não têm filho ainda, e às vezes a gente atende casais que falam: não, a gente não quer ter filho porque minha rotina não permite, meu lazer não permite, o salão que eu tenho de beleza não permite eu ter filho. É um pouco egoísmo mesmo. Porque chega uma parte no casamento, todos aqui que já tem, sente algo, aquela coisa que falta. A gente conversa com casais, mas falta aquilo que falta são os filhos. Porque um casamento que não vem para ter filho, não gerar vida, não é um casamento. Filhos são bênçãos, são frutos do casamento. Claro que tem todas as situações que o Lucas falou, né? E aí em 2012 eu decidi ter filho, eu e o Lucas, toda expectativa, eu suspendi o remédio. Tomava anticoncepcional, então 2 anos. Conheci o método também nesse período. Para várias mulheres, cada uma de nós aqui cada uma mulher é um corpo, um ciclo, uma vida, né? E eu não sabia o tanto que o anticoncepcional ia me fazer mal. Eu pensava que a expectativa do Francisco, que veio na minha vida, quando eu tirei o remédio, eu falei: o mês que vem eu estou grávida. E é uma experiência única que eu e o Lucas viveu, que tudo que o mundo hoje é assim: eu quero um carro zero, você estrala o dedo e compra. Eu quero uma casa, você estrala o dedo. Mas quando vem lá de cima, não é a hora que a gente quer. Entendeu? E às vezes também o tempo de Deus não é o meu tempo. E eu queria o Francisco para ontem. Quando eu suspendi o remédio, eu percebi que o anticoncepcional, né, Carlos, me fez muito mal. Eu vim em Itaúna de 15 em 15 dias nesse período que o Carlos atendia o Lucas. Ele viu o nosso desespero, as nossas lágrimas, porque o remédio me fez mal, ele intoxicou. E eu fiquei 1 ano e 4 meses sem ovular, não tinha nada, só seca, não via nada, e eu angustiada. E eu sendo uma pessoa de Deus e não queria aceitar, no sentido assim, a gente quer tudo na nossa hora. A gente reza e fala: Jesus, faça a tua vontade. A gente fala a tua vontade, mas às vezes é a minha, que eu quero amanhã. Quando a gente fala assim, rezando: eu queria essa graça, faça a tua vontade. Talvez a vontade de Deus, o que eu merecia, era depois, não era ontem ou naquele momento que eu estava precisando, né? E aí depois que passou 1 ano e 4 meses de muita luta, meu corpo desintoxicou. E nós tínhamos assim, né, desespero, assim, falando para Jesus que a gente tinha muita vontade de ter filho. E aí o que acontece? Depois de 1 ano e 4 meses, comecei a ovular bonitinho. No 3º ciclo, em agosto, eu engravidei do Francisco. E aí foi uma bênção, né? E hoje nós estamos aqui para divulgar o método, porque é um testemunho que eu não quero ficar só para mim. Eu quero levar para os outros casais, né? A Maria Júlia veio de uma situação, para encerrar, o método Billes vive de regras, né, gente? Toda sua regra tem exceção. E aí, né, comemorando 16 anos, eu acho, de relacionamento, nem era de casamento, eu estava numa regra do método Billes que, se eu namorasse, poderia vir neném. Então eu falei com o Lucas: seu Lucas, o Francisco está com 1 ano e 6 meses, não vamos namorar não. E a gente saiu, fez um jantar à luz de vela, né, tudo. Aí ele falou assim: nossa senhora, mas como que pode, né? Aí eu falei: seu Lucas, a gente pensou assim: ó Jesus,
A gente tentou o Francisco há 1 ano e 4 meses. Não é possível que hoje, né, fugindo da regra, vai vir alguém, né? E aí, namorando, né, tal. Aí, a minha menstruação não apareceu e eu falei, gente, eu demorei tanto para ter o Francisco, eu não estou acreditando. Passou os 11, 16 dias, nada. Fui fazer o exame, né? Deu positivo e veio a Maria Júlia, consciente. Estou contando um testemunho que eu e o Lucas, consciente, conversou, sabia das possibilidades, estávamos já abertos à vida e pensamos naquele momento, se vier, é da vontade de Deus. Vocês viram que eu consegui o Francisco no 4º ciclo. A Maria Júlia veio no supetão. Vamos falar a palavra supetão, fugir da regra. Era aquele momento que Deus queria que a Maria Júlia viesse na minha vida. Eu deixei eu e o Lucas, Deus caminhar nos propósitos. Podia ser que eu, mesmo fazendo quando não podia, porque o Francisco eu não fazia e não vinha, eu fiz a Maria Júlia consciente. E aí veio a bênção de Deus, né? Então agora nós vamos focar um pouco no método. O que é o método? É uma opção de planejamento natural da família. Característica do método BILS. Aqui eu estou dando um pouco de informação. Quem quiser levantar, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, porque aqui a gente pode parar. O método BILS é independente de recurso financeiro, né? Ele é grátis, não tem recurso financeiro. Ele é independente da cultura e até de alfabetização. O que é alfabetização? Porque lá na Índia, é na Índia, né? Na África, desculpa. Na África as mulheres não sabem ler. Eu não sei um pouco da história, mas lá elas fazem as anotações dela nas pedrinhas, né? Não é isso? É mais ou menos isso. Então, por que acontece? Que hoje no mundo inteiro vive o método. E aí lá elas não conseguem, elas não sabem ler, mas elas vivem o método BILS. Então não significa que a pessoa às vezes fala assim, vou ter dificuldade, eu vou ter isso, não tem importância nenhuma. É aceitável em todas as etapas da vida reprodutiva, em todas as idades. É usado por milhões de casais em vários países. Eficaz, seguro, simples, com uma taxa de eficiência entre 99%. Igual as outras coisas que as pessoas também usam. A pílula, né? A mais, né? Até a mais, né? Pode passar. A origem do método BILS não nasceu assim do nada, né? Não veio, vamos ver. A origem veio do casal, né? Da ovulação do método BILS, do Dr. John e da doutora Evelyn. E eles fizeram um estudo, os dois eram médicos, né? E ela se fez a experiência nela mesma, e como ela viu o benefício todo, ela levou para o mundo todo, né? A origem vem desse casal. Na década de 70, a irmã Marta, a enfermeira, começou a estudar e ensinar o MOB no Brasil, correto? A origem ao Semprafan é uma entidade de reconhecimento nacional e internacional, é representante oficial da organização, né? Aqui, pode passar, por favor. Aqui em Itaúna tem o CEVIVA, né? Que o Cássio está até aqui hoje, que ele é o coordenador do CEVIVA, que atende também vários casais, né? Não é uma coisa assim, que às vezes a gente questiona assim, quando eu estou atendendo, por exemplo. Mas de onde vocês tiraram isso? Como é isso? Como é aquilo? Para ser instrutor tem que estar fazendo curso, né? Aprofundando, não é uma coisa assim, simples, só uma coisa da pastoral. É uma coisa mais séria, edificada, tem os seus módulos, tem que procurar saber. Importante também falar aqui que tinha 3 casais que eu estava atendendo em Divinópolis que estava fazendo pela internet. Não tem como, eu sei que você entra no Google, tem lá assim, método BILS, você pode estar lendo vários livros, vendo áudio, não tem problema. Mas o casal que se decidir a usar o método, ele precisa do instrutor. Sozinho ele não consegue. Por exemplo, eu aprendi o método BILS em 2012. Estou aqui falando para vocês, mas amanhã tem algo também que eu posso estar aprendendo. Hoje eu sou instrutora, mas eu tenho também uma instrutora que me dá suporte. Então, assim, o casal que se decidir pelo método,
ele tem que ter um instrutor, ele não pode simplesmente entrar na internet e decidir por ali aprender, ele precisa de uma orientação. Isso é importante, é fundamental, tá bom? Aqui, para entender um pouco do método Billes, aqui está a natureza, algo belo, né? Chovendo, olha, a árvore está verdinha, o lago, e aqui está o deserto, só o sol, ó, não tem nenhuma plantação. O que vocês podem estar vendo por essa figura e me falar? Alguém? E vamos lá então. Aonde está o período seco? Se eu vim aqui jogar uma sementinha para dar fruto, vai dar fruto? E lá do outro lado, se a gente cavar por uma sementinha, vai dar fruto? Esse aqui é o corpo da mulher. Deus é belo, Deus fez a natureza conforme também fez o nosso corpo. Tem momentos no meu ciclo que eu estou no deserto, e tem momentos no meu ciclo que eu estou igual à natureza, estou na fertilidade, aonde for plantada a sementinha, pode gerar fruto, correto? Aí, ó, Deus é perfeito, pensa comigo, está chovendo, está bonitinha a terra, foi lá, plantou a sementinha. Assim é o corpo da mulher, conforme Deus fez. Deus fez desse jeito, conforme a natureza. Se compare à natureza, é igual, né? Então vamos lá. Como identificar a fertilidade feminina? Enquanto a mulher realiza suas tarefas cotidianas, pode saber que sua fase fértil iniciou quando sente uma sensação de onda e vê esse tipo de fluxo mucoso. Esse tipo de fluxo mucoso tem mulheres que vê e tem mulheres que não vê. Cada mulher é de um jeito, conforme a sua criação. O mais importante de tudo no método Billes não é aquilo que vê, mas é aquilo que sente no seu dia a dia como mulher. Agora eu estou falando um pouco para as mulheres entenderem. E também lembrando que mulheres que usam remédio, como eu já usei, não vê nada disso. O tempo que eu estava intoxicada pelo remédio, eu não via minha fertilidade. Então, às vezes eu estou falando aqui, tem gente que às vezes meninas me questionam depois, eu não vejo nada. Não vê porque o remédio ele tira isso tudo aqui, porque o corpo da mulher está intoxicado, né? Pode passar. Já se sabe que podemos identificar a fertilidade pelo ato da observação. Mas quais são as sensações? Molhada, escorregadia, carocinho na virilha, sensação de algo descendo, dor lateral ou vulva inchada. Uai, mas eu tenho que ter as 6 características? Não. Tem mulher que só tem 1, tem mulher que tem 2, tem mulher que tem 3, tem mulher que só tem a dor lateral e a escorregadia. Isso depende de cada mulher com seu acompanhador, que é o seu instrutor, que você vai identificar como é o seu corpo, tá bom? Então, vamos lá. Fases do ciclo menstrual. O ciclo menstrual inicia no primeiro dia da menstruação e termina na véspera da próxima menstruação. Então, se a minha menstruação chegou, o meu ciclo foi de 30 dias, porque aqui eu já começo outro ciclo. O sangramento é a cor vermelha. O período de infertilidade pode ser o verde claro ou o verde escuro. Nesse período tem mulheres secas e mulheres que são úmidas, né, que nós também são secas. E o período da fertilidade, onde tem os bebezinhos. Aqui a gente está só divulgando como método. Para explicar o ápice, aprofundar, a gente faz o curso ou procura instrutor, porque abrange muito, né, em questão disso. Se a sua duração varia de ciclo para ciclo, de mulher para mulher. A gente explica aqui que esse aqui é o período curto, o médio e o longo. Então, todas as mulheres que estão aqui, elas têm que se identificar com algum ciclo. Pode ser que tem mulher aqui que é longo, curto ou médio. Pode passar. Todas nós mulheres
temos que identificar qual dos nossos ciclos que a gente pode ser. A diferença dos ciclos são os dias antes da ovulação, porque após a ovulação, da menstruação seguinte, o intervalo de 11 a 16 dias. Deixa eu explicar. Antes da fertilidade dos nenenzinhos, cada mulher que está aqui é de um jeito. Eu posso ser do curto, ela pode ser do médio, a de trás pode ser do longo. Mas todas as mulheres são iguais depois do ápice, de 11 a 16 dias. No 17º dia, a menstruação chega, correto? Alguma dúvida? Pode passar. A mulher nunca se sabe antecipadamente quando está fértil. Será necessário fazer anotação diária para identificar seu período fértil, através das sensações, das observações na vulva. Então, o método precisa da fidelidade de anotação do casal, que é a parte muito importante do casamento, né? No sentido que às vezes pode chegar a casais e falar assim: eu quero viver o método. A esposa fala, aí o marido é contra, ou vice-versa. Não tem jeito, porque o casal tem que abraçar a causa junto. Essa decisão de anotações, de viver o método, tem que ser o casal, a fidelidade do casal, porque não tem sentido, porque aí nós vamos causar atrito entre um e o outro nessa decisão. Então, às vezes, quando chega casais para a gente atender, o marido não quer, está ranzinza, ou a esposa não quer, a gente manda voltar para casa, rezar, tomar a decisão juntos, porque isso aqui é os dois. O momento da anotação, do Lucas perguntar para mim como eu estou hoje, como que vai ser, ele olhar no caderno ou no gráfico e saber tudo que eu estou, no momento que eu estou vivendo, é o casal, não é uma pessoa só, né? Quando a gente casa, as decisões têm que ser juntas, né? Pode passar. Compreender adequadamente como funciona o corpo, a sua fertilidade, decidir com amor e responsabilidade o número de filhos que planeje ter quando desejar. Igual o Lucas falou, tem que sentar o casal, conversar, quantos filhos querem ter. O método Billis tem as regras. Se você viver plenamente tudo que está certo, você vai decidir, o casal decidir se quer ou não ter mais filho, a doar, entregar, aceitar o cônjuge sem exclusão. Cultivar a fidelidade, a afetividade, o lúdico, o erótico que vai além da relação sexual. Exercer a paternidade e a maternidade responsável, preparando-se para desejar, gerar e educar os filhos. Lembrando também que esse educar os filhos é educar os filhos na igreja, educar o filho naquilo que a igreja pede, que nos ensina, né? Isso aí, pode passar? Este método não serve aonde não existe um amor. Alguma dúvida? Carlos, quer falar alguma coisa, acrescentar? Me dá um puxão de orelha se eu falei alguma coisa. Quer se apresentar aqui? Vem apresentar, porque o céu do Ser Vivo aqui em Itaúna, isso é importante, né? Porque lá tem cidade, eu vou para Prudente de Moraes, até contar, eu e o Carlos comigo, tem mais de 40 casais e não tem nenhum instrutor na diocese. Vocês também aí que talvez já vivem o método, né? Igual ela, sonhem em ser instrutores para levar para as pessoas que ainda não conhecem. Nessa diocese, eles estão desesperados, que tem vários casais querendo viver o método, até mesmo, vamos tirar um pouco, porque que a igreja abraça a causa? Pela saúde da mulher, que hoje o anticoncepcional causa trombose, né? O povo, muitas pessoas também estão procurando por causa disso. Mariana, eu estive pensando no meio do caminho, eu falei assim, por que essa chuva é tão forte que impediu muita gente de estar aqui hoje? Porque o método Billis é assim. Desde quando nós começamos, há 27 anos atrás, foi assim. Para chegar em Divinópolis, foi assim. Nós começamos realmente em Divinópolis em 2011. Né? 2011 é da segunda turma, né? De formação. Então, assim, as coisas realmente de Deus é obstáculo atrás de obstáculo. Nós sabemos disso. E não é fácil, né? Mas eu fico tão feliz vendo Mariana e Lucas, que quantas
né, quantos finais de semana nós passamos juntos, né, para estar aqui hoje multiplicando essa boa nova. E a gente fica esse convite, né, eu estou vendo casais aqui, amigos, passando o carnaval, que beleza vocês estão aqui, né, eu acho que está vendo, tem muita gente usuária aqui, mas essa boa nova já existe em Itaúna, às vezes escondida, né, nós precisamos colocar a lâmpada acesa lá em cima, mas é através dos testemunhos, né? Eu aprendi muito com a irmã Marta, que eu convivi com ela há muitos anos, a Adriana também conviveu com ela há muitos anos. Ela fala assim: o método Biggs é um trabalho de formiguinha, casal passando para casal, e lá vai, devagarinho nós já vamos entrando assim, cercando. Nós estamos indo esse final de semana para a Diocese de Sete Lagoas, que não tem nenhum instrutor na Diocese. Junto com a Missão Maria de Nazaré, nós levamos a Diocese de Luz, de Oliveira, Guaxupé, Guaruaçu e São Luís do Maranhão. Quer dizer, e também, né, junto com o Valdo e a Ângela, que é da missão, eles foram com a gente para a gente, Diocese de São João del Rei e Juiz de Fora. Então, assim, devagarinho nós estamos espalhando em Minas Gerais todo, né, graças a esse. Então a gente fica esse convite, né? A Alessandra e o Túlio vai dar um testemunho agora. Talvez eu queria depois, Paulo e Nara estão vendo ali, Camila e André, então assim, Adriana, tem muitos aqui que usuários do método, que essa bênção, que eu falo assim, a maior graça que tem de ensinar o método Biggs, o que é? A união do casal. É impressionante. O usuário do método Evolução Biggs, eu costumo falar uma frase que é muito pesada: é casamento para sempre. É casamento para sempre, porque eles compartilham a sua sexualidade, seus momentos difíceis. E aquele casal que está com problema, que vai usar um método, daí separa, acaba o casamento, porque ele não consegue viver essa graça. Então a gente fica esse convite: vem cá, Alessandro, vem cá, Túlio, né? O que o Carlos falou para eles falarem, eu estava atendendo um casal em Divinópolis, só que assim, conversando, né? Eu não sabia que eles eram protestantes. Aí eu estava atendendo eles, já tinha uns 3 meses, Carlos. Aí uma amiga minha chegou lá na comunidade e falou assim: o que você está fazendo aqui? Porque assustou. Tipo, Nossa Senhora, Santíssimo, né? O que eles estão fazendo? Eu falei assim: eu atendo eles. Mas eles são protestantes. Foi o que o Cássio falou. Eles falam para mim assim: eu não sei de onde que veio esse método, lá na minha igreja não tem. Mas eu estou vivendo uma sexualidade, uma intimidade com a minha esposa, que é coisa que eu nunca vivi na minha vida. Como é que eu vou fazer para levar vocês na minha igreja? Aí eu falei: não, aí você vai aprender comigo e lá vocês vão, independente, igual aquela passagem, né? Domingo passado, quando Jesus, foi domingo passado, Jesus fala: os discípulos falam lá, está falando o nome do Senhor. Aí ele fala: se não está falando mal, estão falando ao meu favor, não é isso, amor? Isso, sábado passado. Então, na hora que ela falou assim: eu estou vivendo uma intimidade tão grande com meu marido, leva lá para a minha igreja, gente, eu nunca vi isso. É isso que o Carlos falou. Às vezes a gente vê as regrinhas, essa formação, né, que a gente falou aqui, ó, de regra, mas não sabe a forma que um casal vive com essa sexualidade. Pode vir. Já tem até nenenzinha, está vivendo o período da amamentação, né, gente? Meu nome é Alessandra, sou esposa do Túlio. Eu sou o Túlio, esposo da Alessandra. E essa é nossa filha Gabriela, ela tem 4 meses. Nós já somos casados há 18 anos. Não, estamos juntos há 18 anos, somos casados há 9 anos e fazemos o método há 9 anos. E a Gabriela foi planejada. Quando nós planejamos, a gente queria uma menininha e eu procurei saber, me informar como que era, e aí nós colocamos em prática, né? Ela foi feita num dia único, a gente sabe o dia que foi feito, o dia que ela foi gerada,
E deu tudo certinho. O sentido em relação ao casamento que fica muito próximo, né, um do outro. Quem fazia as anotações dela era eu. Então, eu sabia de tudo. Isso. Então, a gente até, nesses dias, a gente ficava até mais light, né, com a própria esposa. Mas é fantástico, né, que a gente fica conhecendo tanto mais a pessoa do que a gente imagina, né? E o benefício é muito importante para os casais. É o maior, né? A gente fica mais unido, muito mais unido. Chamar um casal também para vir, para dar testemunho, mas uma breve do método é tão legal, né? Também que o homem sabe, às vezes quando não sabe a rotina, ou tem outras vidas nesse sentido, né, que decidiu, ele não sabe. O período da TPM da mulher é um período complicado. Ela chora, ela grita, o Lucas tem dia que quando eu estava de TPM, eu chego lá em casa, o que você está chorando? Eu não sei, eu estou feliz com a vida, mas eu estou chorando, lavando vasilha, cuidando dos meninos chorando, porque a gente fica um turbilhão dentro da gente, é muito hormônio trabalhando. E o método é tão engraçado que quando a gente vive, igual ele falou, quando eu falo com o Lucas assim, dou nele assim, uma resposta, ele fala, nossa, você está naquele período. Eu estou entendendo. O homem já conhece a dificuldade, aquela situação que ela está vivendo. Porque às vezes a gente está de TPM, a gente não está fazendo falta de educação, mas nós que somos mulheres passamos, a gente quer comer chocolate, a gente quer fazer isso, e o homem no método, ele sabe o que a mulher está vivendo. Igual ele falou, eu fico light, eu falo uma coisa com o Lucas, nossa, eu já sei que está acontecendo, deixa eu ficar quietinho, né? Qual que é o casal que quer que dá? O de azul? Que legal, estou vindo aqui no recanto falar do método, gente, casal que viveu no método, tá vendo? Boa noite, gente. Eu sou o Paulo Danaro. Eu sou a Nara do Paulo. Graças a Deus. Eu vou falar um pouquinho assim, da história do Bilins pra gente, né, na hora de contar um pouco também da nossa vida, e um pouco da experiência que a gente tem com o Bilins também agora, onde a gente mora, que é no estado do Pará, né? Enquanto vocês estavam falando que tem diocese que não tem instrutor, lá a gente mora numa região onde mais da metade do estado não tem instrutor nenhum. Onde você olha no sistema onde tem o instrutor mais próximo, você fica em dúvida se Belém tem ou não, né? Então o que acontece? A gente estuda o Bilins há 6 anos, né? Eu acho que foi 1 ano antes do casamento. A gente se casou virgem, então que ajudou muito, porque a gente já entrou no casamento, né, sem nenhuma experiência errada nesse sentido, então isso ajudou a gente tanto a aprender quanto a vivenciar mesmo, né? Hoje a gente está com 5 anos de casado, temos uma filha, Cecília, né, e quem sabe Deus está trabalhando no segundo aí para nós, né? Então é uma grande bênção para nós, ela vai detalhar um pouquinho mais, depois eu queria falar sobre o que tem acontecido pelo método na nossa vida e na vida de pessoas também lá no estado do Pará. Amém. Gostaria de compartilhar aqui, eu acho que o mais importante, quando ela falou da Maria Júlia, a Cecília foi uma situação parecida na nossa vida. Para quem é usuário do método, a Cecília veio no dia 3/3. A gente conscientemente sabia da probabilidade de uma gravidez, mas a gente decidiu que Deus iria fazer o melhor para nós. E no momento da nossa vida, eu tinha 7 meses que eu tinha perdido a minha mãe. E quando a gente deu notícia para a nossa família, foi uma alegria muito grande. E a Cecília é uma alegria muito grande para o meu pai, principalmente, para a avó da Cecília, para os pais do Paulo. Então, assim, o método Bilins para nós é deixar Deus agir e saber o momento certo que Ele quer que nós tenhamos os filhos. Mas também nós colocar os limites e saber se está na hora da gente ter ou não os filhos, né? Ter a paternidade responsável. Assim que a gente se casou, a Cecília veio com 2 anos e meio, né? 2 anos e meio.
eu tenho hipotiroidismo, que eu acho que é relevante falar, que é uma disfunção hormonal da tireoide. Meu ciclo não é nada regular. Eu já tive ciclos de 62 dias, de 38 dias. E o método de ovulação Billis, ele me ajuda a observar que está na hora de eu ir no médico, fazer um exame, que o meu remédio tem que ser alterado. Então, ele é um termômetro da minha saúde. E os benefícios que a gente vê como casal é diálogo, conversa, decisão, planejamento de quando vai ter os filhos, mas sabendo que Deus pode intervir e mandar quando Ele quiser. Amém. O que acontece? A gente foi para o Pará, então, e a gente trabalha com a Igreja Católica lá, trabalhávamos com renovação carismática, hoje a gente está ligado diretamente à paróquia, né? E nesse momento a gente percebeu que vários casais que eram muito de igreja, que, né, tinham um nível de consagração a Deus muito grande, ainda não estavam de acordo com a igreja nesse ponto, né? Ou utilizavam anticoncepcional, ou coito interrompido, que é uma infelicidade muito grande, né? É uma frustração muito grande. E assim, o fato de a gente ter esse conhecimento e expor isso naquele primeiro momento para algumas pessoas foi como que uma resposta para muita gente, né? Desde então, o que a gente já viu? A gente é uma espécie de instrutor ilegal, porque a gente não fez ainda curso nenhum, a gente ajuda alguns casais lá com base na nossa experiência. Cerca de 15 casais já passaram, pela nossa sala, né, residencial, nós pela casa deles, para a gente poder ensinar de alguma forma. Alguns para entender, conhecer o método, para estar mais de acordo com a igreja, outros até mesmo porque quer engravidar, tinha dificuldade, né? O fato é, nesses casais que passaram pela nossa história, a gente viu muito milagre. Parece que todo mundo que fala assim, eu vou viver o método, Deus presenteia com milagre, né? Por exemplo, uma menstruação que impedia a menina de trabalhar, porque de tanta cólica, de um fluxo intenso, de mudança de humor, ela não conseguia emprego fixo por causa disso. Ok, vocês vão dar o sim ao método? Sim. Nunca mais teve dor, nunca mais teve fluxo excessivo, etc. O que mais? Me ajuda a lembrar mais alguns casos. A menina sofreu com uma dor forte a vida inteira, né, para ovular, para menstruar. Vamos fazer o método? Sim. Nunca mais. O que mais? São vários, gente. Por exemplo, a menina não podia engravidar, né? O médico já tinha falado que ela tem muita dificuldade. Vamos fazer o método? Vamos. Não deu tempo de rodar nenhum ciclo, ela engravidou. Né? Então não precisa nem de ensinar, né? Vai ter que ensinar agora quando ela, né, tiver o bebê. Então, bom, o fato é que a gente percebe que a mão de Deus está junto de quem vive o método. Basta falar o sim, que Deus vem ali, Ele coloca a mão e a coisa acontece, né? Gente, é uma maravilha. Então, assim, o testemunho nosso é tanto nosso enquanto casal, né, enquanto Paulo, Nara, Cecília e futuros filhos, quanto também a nossa experiência com aqueles que têm dado sim, né, e a gente tem ajudado de alguma forma. Amém? Obrigado, boa noite.